A partir de agora, iremos conferir a situação do Brasil e do mundo. O coronavírus, que já é quase uma pandemia. Sim, pandemia. O presidente da Organização Mundial de Saúde diz que a possibilidade de uma pandemia é real. E o novo coronavírus já está no Brasil, com força total e com transmissões por todos os cantos do país. A gente confere o número dos casos, o que está acontecendo, quantas pessoas estão infectadas, como se proteger do novo coronavírus que saiu de Wuhan, na China, e já chegou no Brasil. Na China, os números diminuem a cada dia, mas fora do país, cada vez mais aumenta. A Itália está neste momento com mais de 50 milhões de pessoas em quarentena. O país foi completamente fechado nesta última segunda-feira. E ainda, a passagem do metrô de Belo Horizonte subiu mais uma vez. É o 6º aumento consecutivo. A gente confere a partir de agora no programa Jet Time. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2020. São 9 horas e 30 minutos para você que está me acompanhando ao vivo, a você que está acompanhando gravado. Seja muito bem-vindo à TV Jet, o canal da palavra. Você que está pelo canal 6 da NET, você que está pelo Facebook, você que está pelo YouTube, já compartilhe para os seus amigos e fique conectado agora, porque em 10 minutos você recebe todas as informações e atualizações do que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente começa o Jet Time Notícias desta terça-feira, levando a vocês a informação da situação de Belo Horizonte, do transporte público da capital, que cada vez fica mais caro. No dia 8 de março, o metrô de Belo Horizonte aumentou o preço de sua passagem pela 6ª vez em um ano. A passagem, que custava R$ 1,80 em maio do ano passado, agora custa R$ 4,25, o que também influencia diretamente o preço das passagens dos ônibus metropolitanos, que se deslocam pela capital. O reajuste da tarifa obedece a um cronograma estabelecido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. O primeiro aumento foi no dia 5 de maio de 2019. A tarifa passou para R$ 2,40. Pelo cronograma, este seria o último aumento da passagem. À época, a CBTU disse que não reajustava havia 13 anos por causa da política tarifária de governos anteriores e que, se não houvesse o reajuste, os trens poderiam parar de circular. Por conta do reajuste, as linhas de ônibus metropolitanas que se integram ao metrô de Belo Horizonte sofreram aumento de 0,25 centavos e os preços podem variar de R$ 6,90 a R$ 8,95. Mas quem não for utilizar a integração com o metrô pode ficar despreocupado, pois o valor não irá alterar. Ao todo, são 125 linhas integradas ao metrô que também sofreram reajustes. Pois é, né? Infelizmente, o nosso Brasil tem essa realidade. Quanto menos a gente tem condições de arcar, mais os preços sobem. E quem diria, né? Na reportagem de Priscila, a gente acompanhou aí ela falando que lá atrás, quando o preço subiu para R$ 2,40, pararia por ali. E hoje já é R$ 4,25. Bom, eu falei de Minas Gerais, eu falei de Belo Horizonte, mas o assunto principal do programa não é esse. O assunto principal de hoje não é esse, infelizmente, porque a gente tem que falar aqui da situação que vive o mundo neste momento. O presidente da Organização Mundial de Saúde disse neste último fim de semana que é real a pandemia no mundo. O vírus já está em todos os países do nosso planeta. Vamos conferir as informações, como que está o mundo neste momento, na voz de Priscila Laranjeiras. A segunda-feira, 9 de março, foi de mais alívio para o povo chinês, que a cada semana vê os números de novos casos do coronavírus diminuindo no país. Segundo o governo local, nesta segunda foi registrado o menor número de novos casos desde o início de janeiro deste ano, 2020, sendo 80.904 casos diagnosticados e 3.123 mortes.
Porém, Ásia e Europa continuam com um surto generalizado do Covid-19 e registram numerosos novos casos em todos os cantos dos continentes. A Coreia do Sul já contabiliza mais de 52 mortes, com 7.478 casos registrados, mas com uma diminuição do número de novos casos da doença. No último domingo, a Coreia registrou o menor número de novos casos desde 26 de fevereiro, 248. Na Alemanha, já são milhares de casos confirmados. Somente nas últimas 72 horas, já são mais de 300 pessoas infectadas, o que eleva para mais de 1.300 novos casos no país. Segundo o Ministério da Saúde do Irã, o país já registrou 237 mortes pela doença, com 7.161 casos confirmados. Na Itália, a doença toma proporções gigantescas e, por conta disso, até segunda, 1/4 da população estava mantido sob quarentena. Porém, o ministro do país subiu o tom e decretou mudanças drásticas a partir de hoje. As novas medidas que passaram a valer a partir desta terça são: circulação de pessoas entre cidades fica restritas a motivos relacionados a trabalho ou saúde. Proibição de reuniões públicas, inclusive cerimônias religiosas, como funerais e casamentos. Fechamento de bares e restaurantes até às 18 horas. Fechamento de escolas e faculdades. Suspensão de todos os eventos esportivos, incluindo futebol. Limitação de visitas em hospitais e outras unidades de saúde. Com essas novas medidas, todo o território italiano passa a estar sob quarentena. E caso haja necessidade de mudança ou deslocamento de suas casas para outras cidades ou regiões, as pessoas necessitarão comprovar para as autoridades mediante documentação. A procura por álcool em gel ficou tão grande que o preço dos produtos precisou ser tabelado pelo governo local por conta do abuso de comerciantes que se aproveitaram da situação. Ao todo, já são 366 mortes e mais de 7.375 casos confirmados da doença, com concentração na região da Lombardia. A quarentena na Itália, decretada no último sábado, dia 7, e aumentada na segunda 9, como tentativa de conter o vírus, deve durar até 3 de abril. Com as novas determinações, neste momento, quase 50 milhões de pessoas em todo o país passam a ficar em isolamento. Na Espanha, o governo fechou escolas na cidade de La Bastida, no País Basco, depois de mais de 150 casos serem identificados na região. O Ministério da Saúde espanhol registrou 999 casos de Covid-19 até a segunda 9, a maior parte deles ao redor de Madrid e Vitória, no norte do país. Bom, a situação é alarmante. Mas as autoridades pedem, e eu reflito aqui para vocês, que nós não venhamos ter pânico neste momento. A primeira ação é você se conscientizar, se cuidar e entender que, nesse momento, o Brasil tem 180 mil casos confirmados de dengue. Só neste ano, até esse presente momento, já são mais de 73 mortes por causa da dengue. Um aumento do ano passado para cá de mais de 72%. E esses números estão ficando ofuscados por conta do coronavírus. Então vamos entender a realidade que vive o Brasil para depois nos preocuparmos com o todo. Mas a situação não deixa de ser séria. Vamos conferir então como está o Brasil neste momento? Fala comigo, Ricardo. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, Tedros Adhanom, declarou nesta segunda-feira, dia 9, que a ameaça de pandemia pelo Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, é real. Agora que o novo coronavírus está presente em muitos países, a ameaça de uma pandemia tornou-se muito real, declarou Tedros. Mas seria a primeira pandemia da história que poderia ser controlada. O ponto principal é: não estamos à mercê desse vírus, disse ele. Segundo o último boletim da entidade, 101 países, áreas ou territórios foram atingidos pelo Covid-19.
O Brasil já registra 30 casos confirmados da doença, sendo 1 em Minas Gerais, 1 em Alagoas, 2 na Bahia, 1 no Espírito Santo, 8 no Rio de Janeiro, 16 em São Paulo e 1 no Distrito Federal. 4 são transmissão local. Até domingo, dia 8, eram apenas 663 casos suspeitos, mas em menos de 24 horas tivemos um aumento de mais de 40% e já são mais de 930 casos suspeitos neste momento. 685 foram descartados. 8 ainda estão sem informações oficiais. Entre os 25 confirmados no balanço, 4 pacientes estão hospitalizados. O Ministério apontou que 3 pacientes têm hipertensão e têm diabetes e 1 doença pulmonar. O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou oficialmente na última sexta-feira em rede nacional, pedindo para que não haja pânico. E nesta última segunda-feira, dia 9, disse em Miami que o poder do novo coronavírus está superdimensionado por questões econômicas. Somente em Minas Gerais são 160 casos suspeitos e investigados. O Ministério da Saúde trabalha ativamente para atualizar os novos dados. Neste momento, como diz a reportagem, são aproximadamente 600 e poucos casos que estão ainda sob investigação. Na semana passada, na quinta-feira, viemos aqui e alertamos que no Brasil não tinha transmissão da doença. Neste momento, o nosso país já tem transmissão do novo coronavírus. Então, não são apenas casos importados de fora. Já temos casos registrados de coronavírus sendo transmitido dentro do nosso país, de uma pessoa para a outra, como por exemplo é o caso de uma senhora da Bahia que pegou o contágio através de transmissão local. Mas vamos ter atenção, não precisa de pânico, de alarde e de desespero. Como eu falei e repito aqui, o nosso problema neste momento é a dengue, mas todos os cuidados são necessários, como por exemplo lavar bem as mãos, uma coisa prática, simples, que você faz em casa, que você faz no trabalho e que muitas vezes a gente esquece de fazer. Como foi noticiado aí no meio das nossas reportagens, lá na Itália foi preciso tabelar o preço do álcool em gel, porque os comerciantes estavam aumentando o preço, porque todo mundo estava procurando. Enquanto aqui no Brasil tem gente que nem sabe o que é isso. Mas não precisa ficar preocupado da mesma forma, não vai correr aí, pelo amor de Deus, numa farmácia para pegar álcool em gel, não. Você só precisa manter uma boa higiene. E se tiver contato com alguém que está com o novo coronavírus, utilize máscara. Como, por exemplo, a nossa produção que está com o WhatsApp tocando aí atrás, no seu WhatsApp vai vir muita coisa falando do coronavírus. Mas entenda que fatos são fatos e mensagens de WhatsApp são mensagens de WhatsApp. O fato é, o coronavírus já está no Brasil, já está sendo transmitido aqui, mas nós estamos em um país com dimensões continentais. Vou te dar um exemplo. Minas Gerais chega a ser maior que vários países da Europa, como por exemplo a Itália. Não precisa de desespero. Vamos entender o tamanho do nosso Brasil e vamos entender que nesta semana chegou a 101 mil casos do novo coronavírus. E aqui no Brasil, só no Brasil, 180 mil casos de dengue. A nossa realidade é completamente diferente. Muitas vezes o brasileiro polemiza isso, e principalmente a mídia. Rebati semana passada e vou rebater agora de novo. A mídia instaura este caos que está essa situação. Não vamos ofuscar a realidade, vamos entender o que realmente está acontecendo. Vai lá na sua casa, tira a água parada, cuide de si mesmo, fique atento, porque muitas pessoas já estão sofrendo e morrendo por causa do mosquito Aedes aegypti. Bom, você que está me acompanhando aí agora, o Jet Time Notícias, nesse novo formato, neste novo horário, com esse novo cenário, eu quero lhe convidar a participar do programa com a gente. Você pode participar do programa Jet Time enviando vídeos, fotos, manda áudio não, porque eu só vou conseguir ouvir, não vou conseguir colocar na tela. Mas mande pra gente, filma a sua rua, filma a sua casa, filma a sua sala pra mim, filma seu céu, manda pra gente que nós vamos exibir aqui no programa, principalmente porque aqui não tem sensacionalismo, aqui tem jornalismo e nós vamos cobrar a verdade, nós vamos cobrar solução para você, morador, para você, população que está me assistindo agora. Nós já mostramos aqui o ônibus de Vespasiano, a situação caótica que estava, já mostramos aqui ponte abandonada em Santa Luzia, que inclusive tem várias coisas para falar dessa ponte de novo.
Nós já mostramos aqui a realidade de Brumadinho, já mostramos aqui a realidade de vários pontos da capital mineira e de outros cantos do Brasil. Nós já mostramos aqui histórias de vida, então venha participar conosco. Aqui na descrição está o link do nosso grupo no WhatsApp. Você entra lá e manda os vídeos pra gente. Se você não tiver como acessar o WhatsApp, você procura a gente no Instagram, @tvjetoficial. Bom, já tem que terminar o programa, infelizmente, né? A hora passa muito rápido e a gente não tem noção do que está acontecendo. Mas eu volto com você quinta-feira, 9h30 da noite. Não vem de manhã, porque senão você vai achar a Ana Maria Braga, ainda mais você. Não vai achar eu. Então, 21h30 da noite, você me assiste aqui na TV Jet, o canal da Palavra, se informa, se atualiza e é abençoado. Por exemplo, neste momento, eu quero deixar uma palavra para você que está me acompanhando. Afinal de contas, você está no canal da Palavra. Então, se eu estiver no canal da Palavra e não falar da Palavra, eu não estou no canal da Palavra, não é? E é uma palavra de alento, uma palavra de conforto ao coração de todos nós. Eu vou pedir à produção para me passar meu celular. Vou acessar aqui a Bíblia pelo celular. Produção invadindo aí. Bom, se você tiver a Bíblia perto de você, você pode pegar. Se você não tiver, acesse através do seu celular. Ah, Natanael, mas a Bíblia, que não sei o quê, que tem que ser laico, que não sei o que lá, etc. Não. Venha cá, a Bíblia é um livro universal. Muitas religiões seguem. E eu não estou aqui para pregar religião, não. Estou aqui para pregar um Deus, um Senhor, te mostrar que Jesus veio, que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele não está morto. Então preste atenção na palavra que eu tenho para você, mesmo se você não tiver a mesma crença, tá bom? A palavra que eu quero repassar para vocês está na Bíblia, no livro de Deus, em Filipenses 4, a partir do versículo 6. A palavra diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos ouvidos, conhecidos, levados até a Deus, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos se mantenham em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude naquilo ali e se há algum louvor, nisso pensai. Vamos limpar um pouco a nossa mente, ver a nossa realidade, entender que tem um Deus sobre nós e que pode ter coronavírus, pode ter dengue, pode ter o que for. Nós temos um Deus, um Senhor que cuida e que permite às vezes acontecer essas crises para que venhamos a aprender através de lutas e de batalhas para que venhamos ser aprovados. Então respire, descanse, já passamos por muitas coisas e nós estamos aqui. Agradeça a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Agradeça a Deus porque você não está com dengue, porque você não está com coronavírus e você tem a oportunidade de limpar o seu vasinho de planta, de limpar a sua mão e de se proteger. Agradeça a Deus porque os seus familiares estão bem. E agradeça a Deus porque mesmo isso tudo acontecendo, Ele continua te mantendo de pé, firme e te erguendo sempre que você cai, sempre que você tropeça. Agradeça. Pelo menos por você estar respirando nesse momento. Eu volto quinta-feira, 9h30, 21h30, aqui na TV Jet, o canal da Palavra.